Oi pessoal, bem-vindos! Deixa eu me apresentar, acho que vocês não me conhecem. Eu sou a Marina Yamaoka, jornalista e pesquisadora de sistemas alimentares sustentáveis, e vou acompanhá-los durante a segunda temporada do Prato Cheio, o podcast do Joio e o Trigo sobre alimentação. Esta temporada vai ter 12 episódios, todos temperados com um dos assuntos preferidos do Joio: a atuação da indústria dos alimentos ultraprocessados, seja para evitar ou enfraquecer políticas públicas que consideram ser desfavoráveis aos seus interesses, influenciar hábitos de consumo, ou ainda para desviar o foco da sua responsabilidade na pandemia global da obesidade. Os temas foram selecionados a dedo, e as investigações foram feitas com muita minúcia. Esperamos que vocês gostem de escutar os episódios, tanto quanto nós gostamos de produzi-los. Oi pessoal, eu sou o Guilherme Zóquio, repórter do Joio. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a todas e todos que contribuíram com o financiamento coletivo que fizemos na plataforma Catarse. Vocês foram a água do nosso feijão, o molho do nosso macarrão e a faca do nosso pão. E foi o apoio de vocês que nos permitiu partilhar esse prato cheio de histórias relevantes e importantes com mais gente. Eu não sei que tipo de pessoas vocês são, se são mais matinais ou mais noturnas, e se gostam ou não de tomar café da manhã. Mas neste primeiro episódio, eu e a Marina vamos falar sobre como a gente mal abriu os olhos e saiu da cama, e aí a indústria de alimentos ultraprocessados já quer puxar uma cadeira e sentar na mesa com a gente para tomar um cafezinho. A gente vai contar como a indústria de comida porcaria tenta nos enganar usando pesquisas científicas para promover certos hábitos. Por exemplo, o de que não podemos pular o café da manhã, que é dito como a tal refeição mais importante do dia. Deixa, antes de eu dar bom dia para Michelle. Oi, Michelle, deixa eu só perguntar aqui para os nossos convidados. Quem aqui toma? Você toma café da manhã, safadão? Ou você pula essa refeição? Eu já acordo passando mal de fome. Olha só, Michelle e Loreto, um monte de gente, cada um com um jeito diferente. Diga pra gente, faz diferença? É importante tomar o café da manhã? Faz muita diferença, Fátima, é extremamente importante. Eu não gostava antigamente de tomar café da manhã e hoje em dia eu tomo e já percebo que faz diferença sim. E essa diferença... E aí, Marina, você tá no mesmo time do Wesley Safadão? Não consegue ficar sem tomar café da manhã? Definitivamente! O café da manhã é uma das minhas refeições preferidas. Eu adoro comer mamão com granola e mel, depois uma tapioca e, claro, tudo isso acompanhado de um café preto quentinho e fumegante. Sem isso, eu sinto que o meu cérebro nem engata. E você, Gui, tomou café da manhã hoje? Então, Marina, eu não tomei. Eu não tenho o costume de tomar café da manhã, porque você acorda de manhã, pega o celular, aí vê aquele monte de grupo de WhatsApp com um monte de gente falando, aí vê as notícias, aquela desgraceira toda. Eu não tenho fome, não consigo ter estômago pra comer de manhã. Nossa, eu não acredito que você não toma café da manhã. Não tomo. É isso tudo que acontece, embrulha o estômago, e aí eu não consigo tocar o meu dia, tenho que esperar um pouquinho. Bom, tudo bem, vai. Mas e a tal história de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Vai me dizer que você não acredita nela, nem na Fátima Bernardes. De fato. Existe uma vasta literatura científica que corrobora com a fala da Fátima Bernardes. Há estudos que apontam que pular o café da manhã estaria relacionado ao excesso de peso e à obesidade. Ou ainda que o jejum pela manhã tem o potencial de ter efeitos negativos na cognição. É por causa de evidências científicas como essas que o café da manhã passou a ser considerado como a refeição mais importante do dia. No entanto, os métodos científicos por trás dessas pesquisas nem sempre se sustentam. Boa parte compara apenas o hábito de tomar café ou não, mas não analisa outros fatores que podem influenciar uma vida mais saudável, como, por exemplo, se as pessoas que foram analisadas e que tomam café se exercitam mais do que as que não tomam. Além disso, essas pesquisas que o Guilherme mencionou deixam de olhar para algo que é fundamental: o que se come no café da manhã. É como se café da manhã significasse a mesma coisa para todos e que todo mundo comesse a mesma coisa logo cedo. E é claro que existe uma diferença enorme entre começar o dia comendo frutas e alimentos frescos ou uma tigela de sucrilhos cheia de açúcar, né? Ainda é importante mencionar que existem vários outros estudos que contestam a ideia de que o café da manhã seria a refeição mais importante. Alguns pesquisadores afirmam não ser possível tirar conclusões definitivas a respeito da relação entre o ato de tomar café da manhã e os ditos benefícios para a saúde, e de que nós deveríamos ter cautela ao interpretar os resultados que nos levam a crer numa relação de causa e efeito. Comeu pela manhã, ficou mais saudável.
Também é importante falar que os estudos que defendem o café da manhã com unhas e dentes são controversos. Não apenas porque a metodologia é questionável, mas porque muitos foram encomendados pela própria indústria dos alimentos ultraprocessados para nos convencer que começar o dia sem o café da manhã pode desencadear uma série de problemas de saúde. O caso que eu mencionei antes, sobre a relação entre jejum e efeitos negativos na cognição, foi patrocinado pela Kellogg's, por exemplo. E apesar dos pesquisadores terem declarado que não houve conflito de interesses entre o financiamento da empresa e a pesquisa, é difícil deixar de lado o fato que, para a Kellogg's, é interessante promover o hábito de tomar café da manhã. Sucrilhos Kellogg's! Prepare-se para dar o seu melhor com energia! Porque cada vez que você dá o seu melhor, você mostra que é um tigre! Pois é, assim ela consegue estar na sua mesa com a sua variada gama de sucrilhos açucarados pela manhã. No fundo, a discussão não é sobre tomar café da manhã ou não, mas sobre como a indústria conseguiu promover mais um momento de refeição para empurrar e vender os seus produtos. É um problemão a indústria dos ultraprocessados produzir evidências científicas que vão de encontro aos seus interesses. Mas não para por aí. Tão grave quanto produzir uma ciência controversa é o fato de que esta vai ser consumida por profissionais da saúde que, por sua vez, disseminam informações questionáveis sobre a alimentação como se fossem verdades absolutas para todos nós. A gente conversou com a Daniela Canella, professora do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sobre isso. Ele pode influenciar a prática profissional, a atuação profissional, seja pela adoção de determinadas recomendações que podem ser fortemente influenciadas pela indústria, quanto pela recomendação de determinados produtos, ou sem reflexão, ou em alguma medida induzida, né, pelo que foi visto em um evento científico. Então, recomendando determinadas marcas como sendo melhores para buscar um efeito em saúde. Como a Daniela disse, é importante a gente ficar atento a como essas pesquisas científicas patrocinadas pela indústria dos ultraprocessados influenciam a forma como nos alimentamos através de recomendações nutricionais. Isso é só parte da história, porque essas empresas também conseguem ter um impacto no que vai parar no nosso prato ao influenciar políticas públicas com marketing e publicidade, ao ocupar espaços de debate que caberiam aos verdadeiros cientistas. Mas enfim, a lista é longa e eu vou até parar de falar para não ficar dando spoiler dos próximos episódios dessa temporada do Prato Cheio. Aguenta um pouquinho, que a gente tem mais 11 episódios pela frente. E essas artimanhas da indústria que o Gui mencionou têm um objetivo maior, que é o de desviar o foco. Mas segura essa informação, a gente vai para um pequeno intervalo agora e volta já para te explicar mais. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o João Pérez, repórter do Joio, um dos apresentadores desse podcast. Bom, eu queria dizer que essa temporada do Prato Cheio está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes que participaram de uma campanha de financiamento coletivo e da Fundação Heinrich Böll. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo. O nosso projeto é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibirapitanga. Você também pode nos apoiar. Entra lá no nosso site e dá uma olhada, ojoiotrigo.com.br. Valeu e um bom episódio. E essas artimanhas da indústria que o Gui mencionou têm um objetivo maior, que é o de desviar o foco. Isso significa que as empresas conseguem dar vários jeitinhos para se eximirem da responsabilidade por doenças que podem estar relacionadas à má alimentação, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, além da obesidade, é claro. As empresas dos alimentos ultraprocessados fazem de tudo para que, primeiro, a gente acredite que é tranquilo e aceitável para a nossa saúde viver à base de alimentos ultraprocessados. E segundo, que a culpa por termos nos tornado uma população mais doente é completamente nossa. Vale lembrar que essas doenças, chamadas de doenças crônicas não transmissíveis, são um problema de saúde sério e, segundo o Ministério da Saúde, correspondem a 70% das mortes anuais no Brasil. Além disso, elas são consideradas fatores de risco para casos graves do novo coronavírus. Eu convido quem quiser saber mais sobre a relação entre alimentação, doenças crônicas não transmissíveis e o Covid-19 a ler a reportagem que foi publicada no site do Joio e o Trigo. A gente vai deixar o link para a matéria na descrição do episódio. É como se a culpa fosse inteiramente da nossa preguiça, sedentarismo, genética, descontrole e até mesmo das bactérias que carregamos em nosso intestino, a tal da microbiota. Agora,
Falar que os produtos que a indústria vende estão cheios de açúcares, gorduras e sal, além de substâncias sintetizadas em laboratórios, ninguém quer, né? Se você quer saber um pouquinho mais sobre os alimentos ultraprocessados, eu recomendo que vocês escutem um episódio que fizemos sobre o assunto e que fez parte da primeira temporada do Prato Cheio. É só você procurar nas nossas redes. Tá lá o nome, parece comida, mas não é. Vale a pena conferir. E, gente, vejam como esse discurso da indústria está em toda parte. Eu não assisto tanta televisão assim, mas eu vou levá-los de volta aos estúdios da Rede Globo para que a gente possa ouvir o Mauro Fisberg, que é pediatra e nutrólogo, falando sobre o café da manhã dos brasileiros no programa Bem-Estar. O hábito do brasileiro ele é um pouco homogêneo, talvez monótono. Usualmente o hábito de café com leite, com um pão com manteiga ou com outro cereal é o mais comum na população brasileira. Mas a gente perde uma série de oportunidades e a gente diz que o café da manhã é uma oportunidade para o consumo de vários grupos de alimentos. Esse vídeo é de agosto de 2015. E o Mauro Fisberg destaca a necessidade de ter uma refeição diversificada. Logo depois de dizer que o café da manhã do brasileiro é homogêneo, ele enfatiza a importância de consumir alimentos ricos em cálcio e proteínas, como derivados do leite, assim como cereais matinais e outras fontes de energia como mandioca e tapioca, além de recomendar que aproveitemos a diversidade das frutas brasileiras. Aparentemente, nada de excepcional na fala dele, né? Mas é interessante a gente entender o porquê o Mauro Fisberg virou um defensor e promotor do café da manhã. Existe um outro vídeo no qual ele se dirige especificamente aos professores, afirmando que eles deveriam discutir com pais e outros professores sobre a importância do café, e recomenda expressamente o consumo de cereal integral. Ele bate muito na tecla do café da manhã e em suas recomendações sempre constam os lácteos, as proteínas e os alimentos integrais, porque... Bom, fala aí o motivo, Gui. Porque o Mauro Fisberg, junto com outros nutricionistas e uma rede de influenciadores, fez parte de uma campanha da Nestlé que foi uma verdadeira força-tarefa para disseminar a importância do café da manhã. Essa campanha existiu entre 2011 e 2013 e chamava Café da Manhã é mais do que você imagina. Ele chegou inclusive a dar oficinas para mães blogueiras e professoras ensinando a tomar café da manhã. Imagina alguém ensinando a sua mãe, que sempre prepara as suas refeições, ou seu pai, dizendo o que é tomar café da manhã. As fotos desses eventos mostram que um bom café da manhã inclui cereais açucarados de montão. Essa campanha deixou de existir em 2013, mas a empreitada do Fisberg para promover o café da manhã como uma refeição importantíssima não acabou ali. De fato, não parou por ali. Em 2018, ele publicou um artigo no Jornal de Pediatria analisando o teor nutricional do café da manhã dos adolescentes brasileiros. Vai parecer que o nosso disco riscou, eu sei, mas a conclusão é de que os jovens brasileiros não consomem cereais, laticínios e frutas e verduras como deveriam. Chama a atenção que 2 das pessoas que assinam o artigo com o Mauro e os outros pesquisadores brasileiros envolvidos no estudo são diretamente ligadas à indústria. Uma é do Instituto de Saúde e Nutrição da General Mills e a outra é da Cereal Partners Worldwide, empreendimento conjunto para promover os cereais matinais de 2 das maiores empresas de alimentos do mundo, a Nestlé e, de novo, a General Mills. Outro ponto interessante na fala do Fisberg no programa Bem-Estar é que ele menciona que o café da manhã do brasileiro, da mandioca, da batata doce, do amendoim, de uma riqueza de diversidade cultural, é monótono. Isso é importante para a gente refletir sobre os diferentes significados que o café da manhã pode ter e como o que vai para o prato de cada um se relaciona a outras tantas dimensões que estão muito além das recomendações nutricionais. Café da manhã é cultura, afeto, identidade, política, diversidade. A gente vai ouvir a Adriana Salai, historiadora que estuda o Brasil contemporâneo e temas relacionados à fome, identidade, hábitos alimentares. Ela vai falar um pouco sobre isso. Comer, a gente sabe que é muito mais do que uma questão fisiológica, de uma necessidade do corpo. A gente sente uma sensação de fome e a gente precisa repor os nutrientes, mas a escolha do alimento e a forma como a gente se alimenta vai muito além de uma questão fisiológica e biológica, porque ela é culturalmente colocada. Eu sou historiadora de formação, né? Então eu analisei no mestrado os 50 últimos anos da alimentação no Brasil e a mudança de hábitos alimentares. De uma forma geral, incluindo o café da manhã, o que eu vi foi uma perda de diversidade, tanto das variedades consumidas, como das diferenças regionais. Então, para dar um acesso efetivo à diversidade no café da manhã,
é preciso, na minha opinião, promover o acesso ao alimento às populações que não têm esse acesso hoje em dia. E eu entendo que isso se dá através de algumas medidas, como, por exemplo, o fortalecimento do produtor rural de agricultura familiar, que é quem efetivamente trabalha pela alimentação no Brasil, né, quem fornece a maioria dos nossos alimentos in natura. E ele precisa ter condições de produzir e de escoar o seu alimento localmente, porque se a gente produz e se a gente vende localmente, a gente naturalmente promove uma diversidade regional, porque a gente respeita o bioma local. Como a Adriana mencionou, além das modificações na qualidade da alimentação, ponto que a gente já discutiu por aqui, a cultura alimentar e os hábitos alimentares também são bastante afetados pela indústria dos ultraprocessados. No Brasil, os hábitos alimentares se formaram a partir da mistura das culinárias indígena, portuguesa e africana. Com o passar dos anos, foram adquirindo características e peculiaridades, onde cada região do país desenvolveu uma cultura popular rica e diversificada. É triste ver a riqueza e a diversidade na alimentação sendo substituídas por produtos homogêneos que lotam as prateleiras dos supermercados. Mas, além disso, trata-se de uma verdadeira perda de parte do patrimônio cultural brasileiro que deveria ser preservado e celebrado todos os dias, inclusive na mesa do café da manhã, por aqueles e aquelas que apreciam essa refeição. Bem, pessoal, esse foi o início da segunda temporada do Prato Cheio. As fontes de informação que usamos ao longo desse episódio estão na descrição. A direção dessa temporada do Prato Cheio é de Guilherme Zocchio. A edição de som é de Vitor Oliveira e a produção de Marina Yamaoka. O roteiro desse episódio é da Marina Yamaoka com o João Demari. A gravação foi feita das nossas casas mesmo. Quem cuida das redes sociais é a Amanda Flora. A ilustração desse episódio foi feita pela Denise Matsumoto. E esse podcast está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes e o da Fundação Heinrich Böll. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo, que é financiado pelo Instituto Ibirapitanga e pela ACT Promoção da Saúde. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.